Bom dia! Passando hoje para deixar uma palavra para nós. Hoje eu quero ler aqui em Hebreus, no capítulo 11, do verso 32, 33 e 34. Vou ler o 33 e o 34, que diz: Os quais pela fé venceram reinos, para praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos, né? Então, Hebreus, ele estava falando aqui, que pela fé esses homens venceram as batalhas. Ele estava falando de Baraque, de Gideão, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos outros profetas. Que esses homens, mesmo sem força, esses homens, mesmo sabendo que diante deles estava um exército poderoso, eles não temeram, eles confiaram. Eles mesmo sem força, eles da fraqueza, eles não tinham mais força, mas eles uniram as últimas forças que ele tinha. Nós sabemos a história de Sansão, que quando por ele não obedecer, por ele não fazer o que ele devia ter feito, mas no último momento ele tirou força da fraqueza, aonde não tinha mais força, mas ele pediu a Deus. Deus deu força para ele e ele derrubou o palácio e matou todos aqueles homens. Então, a mesma coisa, Deus não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Deus, ele é o Deus do passado, ele é o Deus do presente, ele é o Deus do futuro, ele não muda. Tanto que a Bíblia fala do passado, fala do presente e fala do futuro em Apocalipse, né? Então, que nós possamos ter essa coragem, que nós possamos ter essa força, que nós venhamos acreditar primeiramente em Deus e depois acreditarmos em nós. Porque a palavra de Deus também diz que maldito é o homem que confia no outro homem, que confia na força do seu braço, né? Então, nós precisamos acreditar primeiro em Deus e sabermos que com Deus nós temos todo esse potencial, que nós possamos todas as coisas, nós podemos, todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, precisamos acreditar, precisamos ter fé, precisamos saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas e ele pode sim nos fortalecer. Por mais que seja difícil a luta, por mais que seja travado, a dificuldade venha, mas que nós acreditando em Deus, com o potencial que Deus nos deu, porque Deus fez pessoas inteligentes. Nós somos imagem e semelhança de Deus e nós somos capacitados. Pode observar que Deus, ele deixou toda a matéria-prima, mas ele não criou ele não construiu uma casa, ele não fez uma cadeira. Por que ele não fez? Porque ele deu essa capacidade para nós. É o homem que faz a casa, é o homem que faz as cadeiras, é o homem que arquiteta, é o homem que é inteligente, porque Deus deixou pessoas capacitadas. Deus deixou homens e mulheres capacitados para vencer, para criar, para mudar, para transformar e fazer uma história linda. Então acredite no teu potencial, acredite que você tem um potencial maravilhoso e que você pode vencer mais hoje, independente de qual que seja a sua situação. Lembre-se que há um Deus no céu que pode todas as coisas. E lembre-se de todos esses profetas que venceram a guerra, mesmo não tendo mais força em meio às suas fraquezas. Das fraquezas tiraram força e venceram a batalha. Bom dia, um excelente dia a todos e a paz do Senhor Jesus.